Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, não é novidade para ninguém que a taxa Selic subiu, inclusive já saiu um vídeo no canal falando sobre alguns investimentos que se beneficiam dessa alta da Selic. E nesse vídeo eu vou mostrar quanto renderia R$10.000 investidos em diferentes aplicações, em diferentes investimentos. Ou seja, aqui você vai entender na prática quanto que R$10.000 renderia nesse cenário. E eu vou mostrar tudo isso por meio de algumas simulações, na verdade vão ser imagens dessas simulações para facilitar um pouquinho. Além disso, esse vídeo tem o objetivo de ser bem didático, explicando algumas coisas que normalmente eu só passo por cima, geralmente eu não explico em detalhes. Então algumas nomenclaturas que você que está começando agora no mundo dos investimentos de renda fixa não conhece, nesse vídeo você vai passar a entender um pouquinho melhor. E aqui eu vou mostrar aplicações que você pode fazer em diferentes instituições, como por exemplo o Nubank, o Banco Inter, PicPay, Mercado Pago, PagBank, Banco Sofisa Direto, Banco da Ecoval, Banco BMG, Banco Bari e também o Banco Itaú. Todas essas instituições possuem algum tipo de aplicação com liquidez diária, que resumidamente é o que nós chamamos de resgate no mesmo dia. Liquidez, para você que não sabe o que é no mundo dos investimentos, é a sua capacidade de resgatar esse dinheiro, a sua possibilidade de resgate. Liquidez alta, ou seja, uma alta liquidez, significa que você pode resgatar o dinheiro rapidamente. Baixa liquidez seria o contrário, seria você resgatando lá na frente, daqui 1, 2, 3 anos. Então, liquidez diária é resgate no mesmo dia, liquidez no vencimento ou após um prazo de carência é a liquidez depois de um prazo de carência ou então só no vencimento da aplicação. E todos os investimentos mencionados aqui serão investimentos pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI, porque esses se beneficiam diretamente da subida da taxa Selic. Então, hoje com a taxa Selic em 14,25% ao ano e o CDI consequentemente em 14,15%, naturalmente esses investimentos vão pagar mais. Mas para você que não sabe o que é o CDI, por que investimentos têm essa rentabilidade de 100% do CDI, 105%, 95% do CDI, basicamente o que significa isso? CDI é uma taxa, ou melhor, a taxa DI é uma taxa que é calculada pelos bancos. E essa taxa ela é bem próxima da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 14,25% ao ano, a taxa DI ou o CDI, que seria a mesma coisa, está em, por exemplo, 14,15% ao ano. Porém, essa taxa é calculada todos os dias, em todo dia útil é calculada essa taxa DI ou CDI. Então, quando um investimento promete uma rentabilidade de 100% do CDI, esse investimento está prometendo pagar exatamente a taxa DI ou a taxa CDI. Se o investimento promete uma rentabilidade de 105% do CDI, ele vai pagar 105% dessa taxa, ou seja, um pouquinho mais. Se ele promete pagar 95% dessa taxa, aí seria um pouquinho menos. Então é dessa forma que funciona esse tipo de investimento. Quando a taxa Selic sobe, a taxa DI calculada diariamente, ela sobe também. Então, naturalmente, esses investimentos que pagam em uma porcentagem da taxa CDI vão pagar mais dinheiro no fim das contas. Agora eu vou mostrar para você alguns investimentos que nós temos no mercado, algumas aplicações, alguns locais que você poderia deixar o seu dinheiro, que tem liquidez diária, que tem possibilidade de resgate imediato, e vou mostrar quanto que renderia R$10.000 depois de um certo período e depois fazer um comparativo lado a lado ali de todas as instituições. Mas antes, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já gostou do conteúdo até aqui, deixa o seu gostei que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho, se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E um aviso importante é que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue acessar esse grupo, é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada para entrar nesse grupo e lá eu mando comunicados, notícias, informações relevantes sobre o mercado financeiro, o mercado de renda fixa e é uma forma de você ter uma proximidade um pouco maior comigo. Então o primeiro investimento a ser mencionado aqui é o investimento que você encontra dentro do Nubank, né? Essa conta que você provavelmente tem aí. Então o Nubank ele tem a conta remunerada, você deixando o dinheiro no saldo da conta, ele vai ter uma rentabilidade. Além dessa rentabilidade na própria conta, você tem a opção das caixinhas do Nubank, que eu particularmente considero bem legal, porque lá você pode definir caixinhas diferentes, objetivos diferentes e alocar dinheiros diferentes, de certa forma, nessas caixinhas, né? Então isso é bem interessante. E além do Nubank, você tem no Banco Itaú um CDB que também tem essa mesma rentabilidade, que é de 100% do CDI. E essas premissas aqui serão utilizadas nas outras simulações também, né? Então a gente tem um valor de R$10.000 investidos, tem aqui o prazo de 3
anos de aplicação. Alguns investimentos aqui não permitem o investimento pelo prazo de 3 anos, eu vou explicar quais são, mas eu considerei todos o mesmo prazo para ficar uma conta um pouco mais fácil de ser visualizada. Então, nas caixinhas do Nubank, como é um fundo de investimento, ele não possui uma data de resgate, mas eu considerei o prazo de 3 anos. Já no Banco Itaú, o prazo desse CDB de liquidez diária é de 5 anos e eu considerei o prazo de 3 anos também. Então, aqui nós temos esse prazo de 3 anos, a taxa DI ou a taxa CDI considerada foi de 14,15% ao ano, e aqui não significa que a taxa Selic vai se manter a mesma durante 3 anos, mas é só uma projeção de rentabilidade para você entender quanto de fato o seu dinheiro iria render a mais ou a menos do que uma outra aplicação. Esse é o objetivo desse vídeo. E aqui nós temos o percentual do CDI, a porcentagem do CDI, que seria de 100% do CDI, que é onde vai ter a taxa do investimento. Então essa é a única variável que vai mudar aqui nessas simulações. E aqui embaixo nós temos o resultado. R$10.000 entregaria em rentabilidade líquida, já descontando os impostos, R$4.129 ou 41,30%. Então R$10.000 viraria R$14.129,63 nesse prazo de 3 anos, nessa aplicação com rentabilidade de 100% do CDI. O próximo aqui, que nesse caso são várias instituições que pagam essa rentabilidade, é o Banco Inter, com o CDB de até 102% do CDI, e aqui eu vou considerar que você faz parte de uma comunidade de investimentos do Banco Inter, que não é difícil. Se você pesquisar comunidade Banco Inter, você vai encontrar alguma coisa, você vai encontrar vídeos onde pessoas divulgam comunidades, e nessa comunidade, para explicar rapidamente aqui, é uma forma de você ganhar um acréscimo de rentabilidade no investimento com liquidez diária do Banco Inter de 2% do CDI. Então o seu rendimento, que começa em 100% do CDI, vai para 102%. Por isso eu considerei essa rentabilidade de 102% do CDI. Além do Banco Inter, nós temos o PicPay e o Mercado Pago também com essa rentabilidade. No PicPay é um CDB e no Mercado Pago também é um CDB. Existe a conta remunerada do Mercado Pago, mas aqui eu considerei o CDB. As premissas, como você consegue ver, são as mesmas, e aqui vai ser o percentual do CDI em 102% do CDI. Seu rendimento líquido ficaria em R$4.230 após 3 anos, e o seu rendimento em percentual seria de 42,30%. Uma informação importante é que dentre esses investimentos, o Banco Inter não tem resgate em 3 anos, somente em 2 anos, né? Então, infelizmente, não daria para você levar por esse prazo. O investimento chegaria na data de vencimento e você teria que aplicar novamente, e isso, consequentemente, geraria um retorno menor no fim das contas por conta da antecipação do imposto de renda, que foi em 2 anos. E o mesmo vale para o PicPay e para o Mercado Pago, que não tem o prazo de 3 anos, né? Seria, se eu não me engano, para 2 anos, ambos também. A próxima simulação é do PagBank, com o CDB de liquidez diária rendendo 103% do CDI. Aqui eu não estou entrando no mérito das características do investimento, se é investimento mínimo de R$1, de R$500, esse não é o ponto aqui. O ponto é fazer as simulações para mostrar quanto renderia de fato R$10.000 nessas aplicações. E aqui, como você consegue ver, na rentabilidade de 103% do CDI, você teria um rendimento líquido de R$4.280,51 e em percentual seria 42,81% nesse prazo de 3 anos. Ou seja, R$10.000 se transformaria em R$14.280,51. Temos ainda com uma rentabilidade superior dentro do Banco Sofisa Direto um CDB de 105% do CDI com liquidez diária, que antes era um CDB de 110% do CDI, bem melhor, mas que reduziu a sua rentabilidade recentemente e agora rende 105% do CDI. Quem tinha a rentabilidade anterior continua com o rendimento de 110%, mas para os novos aportes vai valer a rentabilidade de 105% do CDI. Então nós temos aqui o rendimento líquido em R$4.382,10 ou 43,82% de rentabilidade líquida. Outras instituições que nós temos aqui é o Banco Daicoval e o Banco Bari, com CDB de 107% do CDI. E esse daqui, na minha opinião, já começa a ser uma rentabilidade bem interessante, para falar a verdade. E aqui na simulação você consegue ver que o seu rendimento líquido nessas aplicações seria de R$4.484,50 ou 44,84% no prazo de 3 anos. Porém, dentre essas duas aplicações, o Banco Daicoval tem o prazo de resgate em 3 anos, já o Banco Bari não tem o prazo de 3 anos, tem o prazo de 2 anos. E um detalhe importante é que o Banco Daicoval, além de ser uma instituição com uma excelente saúde financeira, dá um presente para novos clientes por meio da campanha Indique um Amigo. Basicamente, por meio dessa campanha, você abrindo conta com o código de convite de um amigo,
pode receber R$100 de presente. Basta você abrir conta com o código, como eu mencionei, e após isso investir a partir de R$10.000 em qualquer aplicação e permanecer investido pelo prazo mínimo de 90 dias. Feito isso, você vai receber no último dia útil do mês onde aconteceu esses 90 dias, R$100 direto na sua conta, sem desconto nenhum, fora a rentabilidade do investimento. Inclusive, esse CDB de liquidez diária de 107% do CDI seria válido para essa campanha. Todos os detalhes, caso você tenha interesse, estão aqui embaixo na descrição do vídeo com outras informações. Sugiro que você dê uma olhada aqui também. E por último, nós temos no banco BMG, também com liquidez diária, um CDB de 110% do CDI, que na simulação daria um resultado líquido de R$ 4.639,62, ou em rentabilidade percentual, 46,40%. Agora, para não ficar algo muito distante, você nem lembrar qual foi a rentabilidade inicial, eu criei uma tabela de investimento que resume tudo isso para você. Então aqui você consegue ver por instituição, investimento, rendimento, se tem FGC ou não, qual foi o valor investido, aqui foi de R$10.000, o prazo considerado de 3 anos e o resultado efetivo em dinheiro. Então aqui nós temos todas essas instituições, Nubank, Banco Itaú, Banco Inter, PicPay, Mercado Pago, PagBank, Banco Sofisa Direto, Banco da Ecoval, Banco Bari e Banco BMG. E como você consegue ver, eu coloquei por cores. Basicamente, a rentabilidade de 100% do CDI eu não considero assim tão interessante. Eu até poderia ter colocado aqui o Tesouro Selic também juntamente com essas duas opções, mas eu não coloquei. E ele também teria rentabilidade de 100% do CDI. Seria uma opção que teria mais ou menos aqui o mesmo retorno efetivo. Temos aqui em amarelo o Banco Inter, PicPay, Mercado Pago e PagBank, onde a rentabilidade vai de 102% do CDI a 103% do CDI, que começa a ser um pouquinho mais do que as rentabilidades anteriores. Mas eu particularmente nunca investi nesses CDBs aí, né? Eu prefiro rentabilidades um pouquinho melhores. E aí eu coloquei aqui o Banco Sofisa Direto com uma cor de verde mais claro, porque com 105% de rentabilidade agora já não é uma opção tão interessante assim, mas existem outras melhores, como essas três últimas aqui, o Banco da Ecoval, o Banco Bari e o Banco BMG. E considerando essas rentabilidades e a diferença que daria entre o CDB de 107 e o CDB de 110, eu particularmente invisto meu dinheiro dentro do Banco da Ecoval, porque além de considerar o rendimento da aplicação, que é uma rentabilidade interessante, eu também considero a saúde financeira da instituição. E dentre as três, o Banco da Ecoval é o que tem a melhor saúde financeira, com lucros bilionários anualmente. Então aqui você consegue no lado direito enxergar qual seria o seu resultado e a diferença de rentabilidade do investimento tradicional de 100% do CDI, como por exemplo no Nubank e no Itaú, para o CDB do Banco Bari ou do Banco da Ecoval ou do Banco BMG, seria aqui de mais ou menos uns R$300 a R$500, né? Então seria aqui uma diferença de mais de R$350, né? No mínimo aqui, e chegaria até praticamente uns R$500 de diferença. Então sim, dá uma diferença de rentabilidade muito boa. Mas aí me conta aqui embaixo nos comentários onde que você tem investido a sua reserva de emergência, onde você tem deixado a sua reserva de oportunidade, onde que você deixa aquele dinheiro que você pode precisar em algum momento. Comenta aqui e comenta também alguma outra aplicação, algum outro investimento que você considera de uma instituição segura que valeria a pena ter mencionado nesse vídeo. E se você quiser aprender a investir de verdade, montando uma carteira anticrise, uma carteira global composta não somente de ativos de renda fixa, mas também de ativos de renda variável, investimentos em dólar, para se beneficiar desse cenário caótico que nós vivemos hoje, aqui embaixo na descrição do vídeo, dentre os links, existe o link do meu treinamento completo de educação financeira e eu recomendo que você clique, dê uma olhada no que você vai ter dentro do treinamento e se você achar que faz sentido para você, adquira o treinamento que eu tenho certeza que não será um dinheiro jogado fora. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, comente aqui alguma dúvida que você tenha, compartilhe o vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.